Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022, estamos falando aqui do Brasil. E vamos estar começando aí o Papo Dividendo número 98, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Era pra gente ter feito cash ontem, acabou não rolando. Acordei meio que na correria, tinha que ir no cliente cedo, não consegui gravar. Vamos lá então, vamos ver o que a gente tem de notícia aí hoje no mercado aí de interessante. A gente começa falando da China, que está para publicar aí os números sobre sua produção industrial de janeiro, né? E a coisa não anda muito bem, os números já vêm caindo já há alguns meses. E parece que vai chegar aí ao ponto mais baixo desde que começou a pandemia, né? Então, assim, bem preocupante. Os números, a expectativa do mercado é que desça abaixo de 50, e isso é preocupante porque os números acima de 50 de produção industrial sinalizam uma expansão, e se você cair abaixo de 50, sinaliza uma contração, e aí a gente pode ver problemas econômicos graves aí vindo da China se continuar nessa linha. Mas a estimativa do mercado é que esse número saia de 50,9 em mês passado para 49,1 agora em janeiro. Muito dessa preocupação do mercado, dessa queda aí desse número da produção industrial da China, é por conta da política zero Covid deles. Acho que eles se fecharam lá durante o Covid, não deixou ninguém entrar nem sair, e aí agora que eles estão começando a se contaminar com Covid. Aí parece que a coisa está acontecendo um surto muito grande lá. A gente tem ainda o agravante ainda em fevereiro, que esses números devem vir pior ainda em fevereiro, porque fevereiro é o ano lunar. Não sei se vocês lembram lá na época da pandemia, que deu aquele boom de transmissão de Covid lá, porque o governo não fechou, não restringiu o acesso. Na verdade, eu não concordo muito com isso, mas enfim, de acordo com a mídia, deveria ter restringido o acesso lá na época do ano novo lunar dele, que é o ano novo que os chineses comemoram lá em fevereiro, e aí ele deixou todo mundo livre, e aí saiu contaminação para todo mundo telado e tal, enfim. Então, de modo geral, a estimativa do mercado é que deve vir mais contração, e o crescimento da China aí, que eles já estavam esperando 4,8, já estão reduzindo para 4,3, então aqueles 2 dígitos de crescimento chinês já ficou para a história isso daí. Bom, o que a gente pode falar além disso? Não tem muitas notícias hoje, algumas poucas coisas, mas a nível de mercado americano, vamos dar destaque aí para uma onda de aquisições aí na parte de nuvens que tá rolando, né? Já em 2021, ano passado, foram US$ 1 trilhão investido aí em aquisições nesse segmento, nesse setor, né? É um volume 2 vezes superior ao pico que tinha sido antes em 2007, né? Então, 2007 tinha lá meio trilhão aí praticamente, agora dobrou aí praticamente esses investimentos nas aquisições desse tipo de empresa. E a gente está vendo já 2022 começa bem aí com dois fundos privados, né? Elliott e Vista, que estão em vista de adquirir a Citrix System. A Citrix System é uma empresa que fornece um software para acesso remoto, né? Então, quem tem aí trabalha com sistema de software, né? Essas coisas assim, já deve ter usado muito desses tipos de software, né? Eu, lá no caso da minha empresa, lá a gente usa 2 softwares alemães, o TeamViewer e o Ndesk. Mas a Citrix, ela também tem uma presença legal aí nesse segmento. E a Citrix, ela foca mais nessa parte. Então ela teve aí no passado aí um problema aí vamos dizer problema entre aspas, né? Teve uma dificuldade em transformar os clientes que estavam em licenças estavam licenciados, né, para um modelo de assinatura. Isso daí é uma complicação bem grande aí quando a empresa migra para esse tipo de cobrança. Eu enfrentei isso nessas 2 empresas que eu estou, alemãs também, e tivemos os mesmos problemas lá e tal, mas acabamos voltando porque o software dos caras são bons mesmo. Mas de modo geral, esses 2 fundos pretendem comprar a Citrix por 13 bilhões de dólares. Foi a época que a gente via aquisições falando em milhões, né? Agora as aquisições já são bilhões, né? A época, a era dos milhões já passou. E a Citrix tem um crescimento, mas não muito grande, assim, tá? Um crescimento de 13% de um ano para o outro. Não vejo um crescimento muito grande. Tem empresas aí de tecnologia que tem um crescimento muito mais robusto, mas enfim, ela já está bem mais tempo no mercado, uma empresa bem mais antiga. Mas de modo geral, para os fundos aí, pode ser uma oportunidade de juntar, porque a Vista a Vista, o fundo privado Vista, já tem uma outra empresa de análise de dados, e a ideia deles é juntar as 2 empresas, então eles estão com essa expectativa aí. Vão pagar aí US$ 104 por ação, né? Mas o mercado não viu
essa aquisição aí muito boa e as ações da Citrix caíram 4% com esse anúncio, possível anúncio aí da aquisição dos 2 fundos privados da Citrix. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa última notícia. A gente vai falar um pouquinho de jogos de aposta. Em Nova York, esse mercado aí movimentou aí 1,2 bilhões em receita, né? E cerca de 91 milhões já desde o começo do ano, aí, nesses primeiros 16 dias aí do ano. Aí. Então, é um mercado bem aquecido e a gente teve aí, na verdade, as ações desse mercado estão em queda, né? Como toda ação de tecnologia, né? Esse é um mercado assim mais... A gente está falando de jogos de aposta online, né? Aqueles sitezinhos que você vê propaganda aí no meio dos jogos e tal. Então, o foco aí dessas empresas aí, a gente tem ali em Nova York ali a Caesars Sportsbooks, que detém aí 41% do mercado. Depois a gente vem com 45% na mão da... Não, 30% na mão da FanDuel e o resto na DraftKings. E a gente está vendo aí a entrada de mais um player que teve aí a aprovação agora, dia 24 de janeiro, para o estado de Nova York, o PointsBet, que deve entrar aí no mercado de Nova York para esse mercado de apostas online de jogos esportivos, que é um mercado que, como eu já falei, já fez aí 91 milhões só nesses primeiros 15 dias. Tem muita gente que está jogando nesses jogos aí, tem alguns, eu sei pelo dia a dia, né? Eu vejo lá os meninos no trabalho, às vezes comentando que estão apostando nos jogos e tal. Então, muitos deles nesses jogos online aí. E é um mercado interessante aí para quem quiser dar uma olhada. Aproveitar o momento que está em queda, né? Agora é a melhor hora para comprar, né? Tá despencando lá e tal. Então não tem hora melhor. Mas acho que são esses 2 principais pontos aí de destaque. A aquisição da Citrix e essa questão aí de mais um player entrando aí no mercado de Nova York. Lembrando que essa questão das licenças aí dessas operações é feita por estado lá, tá, pessoal? Tem que ficar atento aí quando for analisar essas empresas, de ver quais estados que elas estão presentes. Tem bastante regulação, é bem complicado, mas pode ser um mercado lucrativo, dependendo. Então, é isso, galerinha. A gente vai ficando por aqui. Esqueci de comentar sobre o Spotify, que está despencando aí essa semana aí, porque ele está trazendo um podcast do... Rapaz, esqueci o nome. Joe Rogan, que ele é um cara que fala mais sobre essa questão do Covid e tal. E aí teve os nazi Covid lá que resolveram, 3 caras grandes lá de podcast, resolveram retirar suas músicas do Spotify por conta disso, porque o cara os pandeminions, né, que a gente fala. E aí o Spotify teve uma queda aí grande aí, perdeu 3 bilhões em valor de mercado, caiu aí 12% desde que começaram. É complicado, né? O Spotify, que ele quer inserir o máximo de pessoas ali dentro, e essa questão dessa política do cancelamento é muito ruim para as empresas, né? Mas, enfim, a galera tem que procurar uma maneira de lidar com isso. Não pode ceder, porque aquele velho ditado, né? Não se negocia com terrorista, né? Se você cede, aí você vai ficar na mão do próprio usuário ali, vai ficar complicado para ela poder gerir as operações. Mas o Spotify não anda bem, caiu 12% aí nessa situação toda aí. As ações já tinham caído cerca de 26% desde o começo do ano e 48% aí nos últimos 12 meses aí. Lembrando que o Spotify é o principal player de música aí do mercado, seguido aí de perto aí pela Apple Music. E vamos acompanhando aí e ver o que vai rolar aí. Mas essas são as notícias. Passam de todos, um abraço e até a próxima. Valeu!